aí, como devemos trabalhar no dia a dia em busca de empatia e diálogo? Nós convidamos a psicóloga clínica social Jaqueline Salles Trindade para nos dar essas dicas. Jaqueline, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, bom dia Marina, bom dia Wilker, bom dia a todos que estão assistindo. Eu gostaria desde já de agradecer o convite também. A gente que agradece pelo seu tempo, viu? Eu queria que você começasse explicando pra gente o que é empatia. Então, empatia é uma palavra tão usada, né? Mas de uma forma bem simples, a empatia refere-se à nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, né? De poder ouvir, de poder tentar sentir como ele sente. Às vezes a gente escuta alguém conversando com a gente, um diálogo de forma rápida, às vezes a gente está mais preocupado, às vezes, em dar a nossa opinião, do que realmente ouvir e tentar compreender como o outro se sente. Então, de uma maneira simples, né, a empatia é essa capacidade humana de se colocar no lugar do outro, né, de sentir como ele sente. Maravilha. Jaqueline, bom dia para você. E fala pra gente qual que é a relação do diálogo, que é o nosso tema de hoje da Romaria, né, com a empatia. Bom, tem tudo a ver, né? Porque o diálogo é um encontro de duas pessoas, né? Então, o diálogo pressupõe estar aberto a ouvir o que o outro tem a dizer e depois poder também dizer como eu me sinto, o que eu penso, né? Então, o diálogo pressupõe um respeito pelo que o outro está dizendo e uma abertura para o que o outro tem a dizer. Então, a empatia, ela está o tempo todo relacionada a isso, né? Porque se a gente vai para um diálogo, né, querendo mais falar do que ouvir, então não é um diálogo, né? É um monólogo, muitas vezes. Então, o diálogo é uma capacidade que a gente vai desenvolvendo mesmo no decorrer da vida, né? E quanto mais a gente se expõe a experiências, né, diferentes da que nós estamos acostumados, a vivências mais amplas do que a gente está acostumado no nosso dia a dia, eu diria que mais fácil é a nossa capacidade, então, de conviver com a diferença e de promover o diálogo, promover relações saudáveis e produtivas, né, respeitosas. A gente vive numa sociedade que muitas vezes acaba nos direcionando para atitudes egoístas, né? Empatia, se colocar no lugar do outro, deve ser um exercício? É algo que a gente consegue aprender e mudar os nossos hábitos para viver com mais empatia, tendo mais empatia? Sim, eu acredito que sim, né? Especialmente quando nós já vivemos situações em que a gente não se sentiu escutado, né? Em que a gente não se sentiu considerado, né? Então, acho que à medida em que a gente experimenta isso, é mais fácil também a gente se colocar, né, em situações e de alguma forma valorizar, né, a importância de se colocar no lugar do outro, de ouvir e de tentar mesmo desenvolver essa habilidade, né? Muitas vezes silenciar um pouco, prestar atenção no tom de voz, prestar atenção nos nossos valores, nos nossos preconceitos, né? Nossas preconcepções. Isso tudo, de alguma forma, são recursos para ajudar que nós tenhamos, né, menos egoísmo e mais capacidade mesmo de escutar o outro. Lembrando que nem sempre também isso vai ser fácil, né? Porque para o diálogo ser efetivo, é importante que as duas pessoas estejam abertas, né? Quando uma pessoa só está, fica difícil o diálogo, porque muitas vezes o outro fica mais na defensiva, né? Pronto a debater, pronto a questionar, que ouvir. Então, parece uma coisa simples, mas não é. Mas sim pode ser desenvolvida, né? Desde a infância, quando as crianças interrogam os pais, os professores sobre determinadas situações. Então, educar pressupõe isso, né? Estar disponível a ensinar, a dar nome para as situações, a ensinar como lidar com as situações. À medida que nós vamos crescendo, a gente também vai desenvolvendo isso, né? Porque nós vamos ampliando a nossa vida social, nós vamos ampliando as relações, convivendo com diferenças. Então, isso tudo, de alguma forma, contribui, né? Para que nós possamos sair um pouco do centro, né? Que às vezes a gente se coloca e poder fazer esse movimento em direção ao outro. Certo. Jaqueline, agora quais são os principais erros aí que a gente comete no dia a dia quando a gente vai cultivar uma relação, né? A gente quer sempre cultivar boas relações no nosso dia a dia. Agora, quais são os erros aí que a gente comete muito? Além, é claro, deixar a empatia de lado, né? A gente já viu a importância dela aí na sua fala.
Sim, eu acho que nós vivemos num momento em que a gente tem tanta informação, né? Tanta imagem, tanta coisa chegando a nós, que às vezes a gente não filtra o que a gente recebe, né? E acaba construindo mesmo preconceitos, dificuldades na interação com o outro. Então, eu acho que essa postura de fechamento, né, de desconfiança, né, de desrespeito, devem ser combatidas, né? Porque situações de estresse, elas já vão dificultar o nosso diálogo, né? Porque uma situação de estresse, a nossa habilidade mesmo de ler a situação, de interpretar e de agir, ela fica de alguma forma prejudicada, né? Então, eu acho que situações estressantes são as mais difíceis da gente lidar, né? Nessa hora, se a gente puder respirar fundo, recuar um pouco, se perguntar se é aquilo mesmo que a gente quer fazer, eu acho que é importante, né? E, como eu vinha falando, a capacidade de escutar, né? De se colocar no lugar do outro e entender, né? Como é que o outro está vivendo determinada situação. Acho que a pandemia, de alguma forma, também potencializou, né, algumas dificuldades, está todo mundo um pouco no limite, né? E devido mesmo às dificuldades, devido às limitações que a gente tem vivido, então eu diria que todos estamos um pouco mais estressados, né? Um pouco mais tensos e preocupados. E quando a gente está tenso, preocupado, é difícil a gente ir em direção ao outro, né? A gente fica querendo se defender, se proteger. Então, evitar mesmo situações estressantes, conflituosas, né? Em que o outro te ameace, né? Eu acho que isso é um exercício importante, né? E se observar, né? Poder refletir sobre as suas atitudes. Eu acho que, de uma forma geral, é isso, assim, Marina. Tá certo, Jaqueline. Queria que você explicasse um pouco para a gente agora sobre a comunicação não violenta. Do que se trata e por que ela é importante? Então, esse termo comunicação violenta foi um termo criado por um psicólogo norte-americano, né? Americano, Rosenberg Marshall. E ele, como educador de crianças, especialmente, né, a resolução de conflitos, mediações de conflito, ele entendeu, né, assim, muito baseado pela cultura mesmo da não violência, do respeito, né, como princípio filosófico humano, até religioso mesmo, né? Então, a comunicação não violenta refere-se mesmo ao desenvolvimento de capacidades e habilidades para que a comunicação seja mais efetiva e mais respeitosa, né? Como eu disse lá atrás, quando nós falávamos do diálogo, é importante lembrar que sempre há duas pessoas envolvidas, né? Então, na medida em que eu procuro me comunicar, que eu quero dizer como eu me sinto, o que eu penso, né? O que eu considero em relação a determinada situação, a comunicação não violenta pede que a gente tenha muita atenção a isso, né? Muito respeito, uma postura ética mesmo em relação ao outro. E a tentativa, né, de desenvolvimento, sempre que formos comunicar algo, tentarmos ser o mais claro possível, né? Às vezes a gente pensa uma coisa e para nós está muito claro, e à medida que a gente vai falando, para o outro não fica claro. Não, então, tentar ser o mais claro, assertivo possível, perguntar quando o outro não compreender, não entender, para que não gere mal-entendidos, para que não gere desconfiança, né? Aquele clima ruim. Então, basicamente, é uma atenção na forma de se expressar, né? De como se expressa pensamentos, sentimentos, né? Valores, e também na forma como a gente acolhe aquilo que o outro tem a nos dizer, né? Nem todos nós somos pessoas diferentes, nós pensamos diferentes, somos de realidades diferentes, então tudo isso vai aparecer na nossa comunicação. Não significa que nós tenhamos que ser iguais, pelo contrário, é o respeito às diferenças, mas abrindo a possibilidade de que todos possam falar, se comunicar e tentar ser o mais claro possível, né? Para evitar desentendimentos, né? Ou arranhões, eu diria assim, né? Na relação. Porque às vezes uma relação que é arranhada por uma falta de comunicação clara prejudica, né? Traz prejuízos, traz sentimentos ruins. Com certeza, né? Às vezes uma simples conversa resolve tudo, né, Jaqueline? A gente vai deixando para lá. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Nesse momento, nesse período aí de pandemia em que estamos vivendo, né, estamos cheios de vulnerabilidades, né? Respeitar os limites de cada pessoa passou a fazer ainda mais diferença, mais importância?
Sim, Marina, eu acredito que sim, né? Até porque cada um, de alguma forma, lida, né, com situações de estresse de forma diferente, né? Eu acho que a pandemia, de fato, deixou todos à flor da pele, né? Alguns com mais dificuldades do que outros, mas, sim, de fato, a paciência, a consideração pelo outro, a capacidade também da gente se colocar disponível para ajudar o outro, é extremamente importante, né? E, de fato, acho que todos temos a ganhar, se todo mundo fizer esse exercício, poder, de fato, contribuir, né? Seguir as recomendações e se observar, né? Refletir, se pensar também nas situações. E, claro, né? Também abrir espaço para que a gente sinta mesmo, né? O que a gente tem para sentir, porque, de fato, a gente vive um momento bem delicado. Tá certo, Jaqueline. Antes da gente encerrar, queria falar um pouco sobre as ações, né? Como um olhar, um tom de voz calmo, eles podem atenuar conflitos, né? Contribuindo aí para o nosso bem-estar, para o bem-estar do próximo. Queria que você desse uma dica para quem está em casa agora, que acaba enfrentando, né? Acho que dentro de casa, muitas vezes, falta o diálogo. Queria dicas para o pessoal de casa que vive numa família ali, que sente que não está conseguindo dialogar com as pessoas ali que ama, mas que está tendo ali uma relação conturbada. Eu acho que a família, né, especialmente famílias que precisavam ficar, né, reclusas o maior tempo agora durante a pandemia, as tensões realmente aumentaram, né? Eu penso, assim, Wilker, que primeiro, a gente vai viver tensões, tensionamentos nas relações, né? Eu acho que a família, embora todos, acho que na maioria das vezes, vão tentar ter relações harmoniosas, né? Relação humana implica, em algum momento, alguma dificuldade. Eu penso que à medida que a gente mais se conhece, né? Medita sobre si mesmo, faz esse exercício de auto-reflexão, eu acho que a gente vai conseguindo aos poucos identificar, né, pontos frágeis que a gente fica mais suscetível a ficar estressado, mal-humorado, né, indisponível para o outro. Eu penso que na família, né, é importante ficar atento a quem talvez tenha mais habilidade para realizar uma tarefa, uma atividade do que o outro, poder conversar sobre isso, né, não definir nada sem o diálogo, né, assim, eu acho que as relações autoritárias, em que alguém diz para o outro o que fazer, já gera conflito, gera, né, afeta a autoestima, afeta a capacidade de se reconhecer. Então, à medida que todos pudessem, né, fazer isso, poder conversar, poder pensar o que é melhor para todos, seja na divisão de tarefas, nos compromissos, né, acho que isso pode ajudar, sim, a uma convivência mais harmônica, né, e também reconhecendo que vai ter uma pessoa que vai ser mais calma, outra um pouco mais agitada, né, eu acho que também não existe isso da gente ser diferente do que a gente é, né, tem pessoas que vão ter um tom de voz mais baixo, outras um tom de voz mais alto, eu acho que desde que isso não rompa os limites, né, do respeito, né, da ética e da consideração pelo outro, a disposição para poder construir relações mais saudáveis e harmônicas, eu acho que, né, é um bom caminho. Com certeza mesmo, Jaqueline. Olha, queria te agradecer muito, viu, pela nossa conversa. Você contribuiu muito para a nossa reflexão sobre o tema de hoje da nossa Romaria, né, que é realmente sobre o diálogo aí. E como você disse nessa última fala sua, né, somos diferentes sim, mas somos todos irmãos, né? Isso que é importante, a gente tem que sim que conversar com o mais calma possível que a gente consegue resolver tudo. Muito obrigada pela sua companhia, viu? Imagina, eu que agradeço. Um bom dia a todos. Bom dia, Jaqueline. Até uma próxima oportunidade.